Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao Esquenta. Meu nome é Gisiel Santana e aqui do lado eu estou com a minha esposa, Kerima. Isso mesmo. Nós estamos iniciando aqui a semana do Esquenta. O que que é isso, Gisiel? O Esquenta, pessoal, são aulas preparatórias. Aulas que estará nos incentivando a estarmos preparando o nosso coração para um super evento. Que super evento é esse? É a Semana da Bíblia em Libras, um evento focado no contexto religioso cristão, 100% online, gratuito e que vai acontecer agora, nos dias 23, 25 e 27 do mês de janeiro. É um evento aonde que para você se cadastrar, o link vai estar aqui, ó, na descrição desse vídeo. Você clica lá, é gratuito e vem participar com a gente porque preparamos conteúdos fantásticos para você desenvolver, crescer e imergir, né? Entrar nesse universo da Libras dentro da sua igreja. Muito bem. Pessoal, hoje nós estaremos trabalhando como que podemos interpretar ou estudar textos bíblicos difíceis para passarmos para Libras. Como a gente consegue fazer isso? Então a gente vai fazer dessa aula um momento onde a gente vai ter alguns pontos que serão teóricos, mas também práticos para a gente exercitar aí a nossa melhora de interpretação de textos difíceis da Bíblia. Beleza? Vamos lá, pessoal? Então pega papel, pega caneta, se prepare, se organize, porque a nossa aula já começou. Então vamos trabalhar aí como que a gente pode estar interpretando textos bíblicos difíceis, né? Como que a gente consegue fazer isso? A primeira coisa que você precisa fazer, ou o primeiro passo, que deve ser para você é, dar o início para pensar em textos difíceis, você vai ter que pegar o texto que você está querendo interpretar e você vai ter que ler ele. Isso mesmo. E observar com bastante atenção os detalhes. Então você vai ler de novo, mais uma vez. Então você vai observar o quanto você conseguir. Você tem que examinar ali as palavras, o texto, tudo que está ali dentro daquele formato. É muito importante você ler com bastante atenção. Então você vai ler bastante vezes. Muito bem. Depois de você ler bastante vezes e entender aquilo lá, é importante agora você ver a questão do contexto, tá? Esse texto aí, ele é isolado? Não, ele tem um contexto. O que que vem antes? O que que vem depois? É um processo que nós precisamos fazer. Então, a primeira coisa, você vai ler o seu texto, ler muitas vezes, tá? Porque você fala, mas eu preciso saber quantas vezes. No mínimo, aí 5 vezes você vai ler o texto, no mínimo. Então, você lê 5 vezes mais ou menos, e aí depois você vai ler qual que é o contexto, o que vem antes desse texto e o que vem depois. Ah, Gesiel, mas o que vem antes é um outro capítulo, não tem problema, tá? Por quê? Porque quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha essas divisões. Essas divisões por capítulos foram desenvolvidos, criados mais para frente, muito depois que a Bíblia estava já escrita, mais atitude de organização. Então, o contexto é muito importante, que vem antes e depois. Anotado esses dois pontos, chega um momento aí que você vai precisar procurar saber qual que é o significado das palavras que são naquele texto. Tem muitas questões, pessoal, que tem muitas questões ou palavras que têm vários significados. Tem palavras que têm duplo sentido. Por exemplo, um exemplo que a gente já citou nesse esquenta é a palavra mundo, né? Que ela pode ser planeta Terra, ou pode ser a questão falando da humanidade, de pessoas. Então, qual que é o significado desse texto, dessa palavra? O que se encaixa ali? Isso é muito importante, tá? Então, você percebe que já tem 3 passos que você tem que fazer quando tem um texto difícil para você interpretar. Um quarto passo, pessoal, é você procurar escrever esse texto nas suas palavras, tá? Então, ó, olha só, você vai pegar esse texto, ler muito, depois você vai pegar e ver qual que é a questão do contexto, depois você vai ver o significado das principais palavras, e agora, pessoal, você vai escrever nas suas próprias palavras, tá? O que você entendeu disso? Coloque lá nesse texto. Isso vai ajudar você a estar organizando aí essa temática, né, para interpretar de maneira visual e fácil para o surdo. Aí vem um outro ponto aqui. Então a gente já citou 5 pontos que você pode se organizar. Um próximo ponto, pessoal, para uma próxima etapa, é você procurar ver qual que é a diferença
de quem estava na época desse texto bíblico e a nossa diferença, tá? Qual que é a diferença, por exemplo, do povo de Israel naquela época para nós? Qual que é essa diferença? Então é importante a gente conciliando, pensando. Por exemplo, em Josué, no capítulo 1, o povo estava próximo para chegar à terra de Canaã. O povo estava próximo para chegar em Canaã. E nós aqui hoje, nós estamos para chegar na Canaã? Percebe? Qual que é a comparação que podemos fazer? Então são questões que a gente precisa estar observando. Qual que é a diferença do público daquela época para hoje, tá? Muito bem. Um próximo passo é importante também, é a questão da gente ver qual que é o princípio teológico, ou seja, qual que é a mensagem que tem nesse texto, né? O que está determinando aí para nós, para nos impactar de forma teológica, o que Deus tem para nos ensinar através desse texto. Então a gente vai discutindo, analisando, escrevendo. Tudo isso, pessoal, faz parte desse processo de estudo, de organização, de preparo, tá bom? Então você coloca aí, por exemplo, uma ou duas frases do que você acha de lições que você pode tirar desse texto. O que Deus está falando através desse texto para nós? Então isso aí também já facilita na organização, tá bom? Então o que Deus está querendo falar através desse texto? Um outro ponto, pessoal, é que é importante você procurar saber aonde que aconteceu esse texto, qual que é a lição, qual que é o não, qual que é o local, né? Por exemplo, você vai precisar de um mapa bíblico. Então, você vai procurar um mapa bíblico para saber aconteceu aonde isso aí? Foi em Jerusalém? Aonde aconteceu esse texto bíblico? Foi em Jericó? Aonde aconteceu esse texto bíblico? Isso é muito importante. A gente saber aonde foi localizado. Para quê? Para que a gente consiga saber se foi no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente vai se organizando quando que foi escrito, qual foi o período, tudo isso nos ajuda quando a gente consegue conciliar e saber aonde que é, onde que é. Tudo isso, pessoal, vai ajudando vocês para interpretar de uma maneira mais fácil, beleza? Um outro ponto é assim, como nós, como os cristãos que estamos lendo esse texto, como a gente deve colocar em prática essas lições. Então a gente aprende com esse texto e o que a gente faz agora? Quais são os passos? Então, pegando um compilado de tudo isso, né, que a gente comentou, que é a questão do que significa o texto, o seu contexto, as palavras, escrever com as nossas próprias palavras, também o outro ponto, qual que é o sentido teológico, qual que é a diferença do público daquela época para o nosso, a gente utilizar um mapa bíblico, a gente procurar saber quais as lições que esse trecho nos traz. Então, tudo isso vai nos mostrando algo assim, bem claro para a gente sinalizar. O texto possa estar difícil, mas esses passos vão nos auxiliar. Então, vamos para a parte prática? A gente está pegando aqui um texto específico, é de Josué no capítulo 1. A gente citou aqui. É uma passagem, um texto bíblico, vamos dizer, relativamente fácil. Não vamos dizer que é tão complexo assim, tá? Mas é interessante você já começar por algo assim, por um texto que não seja tão complexo, para quando você chegar no texto que tenha mais dificuldade, você consiga interpretar ele. Então, por exemplo, no texto de Josué, no capítulo 1 até o verso 9, é um momento ali onde que Deus está conversando com Josué. Deus está explicando, falando com Josué e passando algumas orientações. Por quê, pessoal? Porque naquele momento, naquela época, para aquelas pessoas, Moisés tinha acabado de morrer. Então, após a morte de Moisés, Deus vai conversar com Josué. Percebe que a gente já vai entendendo o contexto, a gente vai entendendo a situação, a história, a gente vai a localidade onde o povo estava ali, próximo a conquistar Canaã. Então, são pontos que a gente vai levantar. Então, vamos lá. O que o texto de Josué, no capítulo 1, do verso 1 até o 9, ele acaba significando, né? Então, a gente comentou aqui, ó, esse é o primeiro ponto. Caso você queira já fazer essa parte prática, ir anotando e coloca aí, ó. Então, etapa 1. O que isso significa? Primeiro, então Deus ordena a Josué, que agora é o novo líder, ele é a nova pessoa responsável, é a pessoa que está à frente agora, que ele teria que ter coragem, ele teria que ter força, ele teria que obedecer toda a lei, ele teria que estar meditando, lendo toda a lei, né? Ele teria que estar buscando a presença de Deus, estar mais próximo de Deus, porque ele fazendo tudo isso,
consequentemente, ele conseguiria conquistar aí a terra prometida. Então, esse é o que significa esse texto, percebe? Então, já vai trazendo mais facilidade para nós. O segundo ponto, qual que é a diferença daquele público para o nosso? Então, a gente já comentou, né? Um desses é que ele estava próximo a conquistar a terra prometida, próximo a Canaã. Mas um outro ponto é que esse texto, Deus está falando com a liderança de Israel. Está falando com Josué, a pessoa principal. Olha só que interessante, pessoal. Então a gente fala, nossa, Deus estava falando com a liderança ali. Deus não estava falando exatamente com o povo. Deus estava falando com a liderança. Quem teria que tomar atitude, agir, fazer, guiar o povo era a liderança. Então esse texto era para a liderança. Olha só que interessante. Aí, olha só, passo de número 3, anota aí, vai anotando, né? Qual que é o princípio teológico, né? O que Deus está ensinando através desse texto? Primeira coisa, que a gente tem que ter disposição para servir. A gente está servindo a Deus. A gente tem que estar disponível para servir a Deus. Olha só. Segunda coisa é que ele nos chama. Assim como Deus chamou Josué, ele nos chama também. Só que, quando ele nos chama, ele quer que nós venhamos estar tendo coragem, força, tudo isso buscando da parte dele. Ele tem para nos dar, ele tem para nos ensinar. Percebe, pessoal? Como a gente vai conseguindo entender o que está dentro da palavra de Deus, entendendo nesse texto, aí fica fácil a gente passar esses textos mais complexos, passando para Libras. Quarto passo importantíssimo aí. O que a gente consegue extrair disso tudo? Olha só, a gente vai ver, pessoal, que da mesma forma que Deus falou lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento Deus continua falando também. E da mesma forma que Deus fala no Novo Testamento, no Antigo ele fala também. Então, independente do texto que você for ler, do grau de dificuldade do texto que você vai ler, isso é muito importante. Depois desse passo importante, a gente começa aí a ir para os últimos passos, vamos dizer assim, para a gente organizar a nossa sinalização, que é como nós cristãos que vivemos hoje, né? Quais as lições, quais as aplicações, o que a gente consegue colocar em prática na nossa vida com esse texto. Então, a primeira coisa é passar mais tempo meditando na palavra de Deus. Olha só, é isso que Deus está ensinando. Deus fala para Josué, medita na lei de dia e de noite. Ou seja, nós como cristãos, como intérpretes de Libras da igreja, precisamos aplicar essa palavra na nossa vida. Qual que é a aplicação? Ler, observar, estudar, meditar mais na palavra de Deus. Olha só que interessante. Uma outra lição importante que a gente acaba extraindo desse texto é Deus, ele nos chama. Deus, ele nos chama. E Deus nos chama para que venhamos estar procurando nele, estar forte, corajoso, buscando a sua presença. Olha que interessante. Tudo isso, pessoal, são questões que a gente vai extraindo desse texto. E o que Deus está querendo falar conosco? Para nós termos força, coragem, atitude, mas tudo isso buscar nele, para que venha dele, para que venha da presença dele para a nossa vida, percebe? Um outro ponto interessante, pessoal, que a gente aprende nesse texto, que Deus nos ensina, é que precisamos obedecer à lei. Naquela época, tinha os mandamentos da parte de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos. Deus estava dizendo, observe a lei de Moisés e Josué. É isso que você tem que fazer. Para nós, não é apenas os 10 mandamentos, é a Bíblia como um todo. Então, nós temos que obedecer essa palavra. Essa palavra é a palavra de Deus. Percebe a aplicação para a nossa vida? Nós temos que obedecer ela, buscar ela, estar trilhando nela. Tudo isso vai nos ajudar e muito na caminhada cristã. Um último ponto que a gente aprende desse texto de Josué, no capítulo 1, verso 1 até o 9, é que Deus está querendo nos colocar em uma posição de liderança. Assim como colocou Josué, Deus quer que venhamos estar sendo líder na nossa casa, na nossa igreja, com os nossos relacionamentos. Deus quer trazer um papel de liderança. Mas para que isso aconteça, precisamos estar na sua presença, buscando ele constantemente. Percebe, pessoal? As lições que a gente conseguiu extrair desse texto? Percebe como que esse texto ficou mais fácil quando a gente começou a aplicar esses pontos na nossa vida? Quando a gente vai fazer um texto bíblico, pessoal, preparar um texto para
interpretar, primeiramente ele tem que falar conosco. Primeiramente, ele tem que tocar a nossa vida, a nossa alma. É por isso que nós precisamos fazer esse passo a passo. Estudar, ver, ler, pensando nos significados, pensando no contexto, qual que é a cidade, olhando o mapa bíblico. E um outro ponto, pessoal, que acaba acrescentando para vocês é a questão de você utilizar outras traduções, outras versões bíblicas. Lá no nosso Instagram, a gente postou as principais versões bíblicas que são utilizadas. Caso você queira, depois você acaba seguindo a gente nas redes sociais, lá no Instagram. Sempre temos dicas importantes falando sobre o contexto religioso cristão em Libras, e a gente falou exatamente sobre isso. Bíblias que você pode utilizar. Ah, Gisiel, mas como que eu consigo isso facilmente? Porque normalmente as bíblias de estudos ou bíblias são muito caras. Enfim, hoje, pessoal, a gente tem acesso à internet. Se você colocar, por exemplo, pesquisando na internet, você pode colocar, por exemplo, bibliaonline.com. Você vai encontrar lá, Bíblia Online, várias versões da Bíblia de forma online no seu celular. Você precisa só de internet, de dados móveis, né? Ou você tem o Wi-Fi, você precisa só apenas isso e você consegue ver várias versões. Então você pega um texto bíblico que é muito difícil, faz esse passo a passo que a gente falou, também faz comparações em outros textos, olhando, comparando. Um exemplo, pessoal, bem prático, que muitas pessoas pensam em estar utilizando, quando vem com essa questão de versões bíblicas, é que facilita. Tem as bem-aventuranças de Jesus. Quando você vai ler um texto lá, está falando bem-aventurado, certo? Vai ver esse termo aí. Só que em outras versões você já vai ver assim, qual que é o significado disso, que é feliz ou alegre. É essa ideia do bem-aventurado. Alegre, feliz. Percebe? Então, quando a gente vê outras versões, outras Bíblias, a gente vai percebendo detalhes que a gente não percebeu quando leu, por exemplo, pela primeira vez. Então fica mais claro, mais fácil de a gente conseguir interpretar esses textos bíblicos. Ah, Gesiel, mas se for na hora do culto, na hora da revelação, na hora da pregação, eu não consigo aí ter esse tempo para estudar, para me preparar. Sim, isso realmente é verdade. É por isso que nós temos que fazer esse trabalho antes, se preparar antes, estar estudando antes, estar se dedicando antes, pessoal, para quando chegar a gente estiver preparado. Ah, Gesiel, mas e se eu estiver estudando Josué e o pastor pregar, por exemplo, em Gênesis? O princípio é o mesmo, pessoal. A gente já vai estar trabalhando sobre isso. Nós, como intérprete de Libras cristão, nós que queremos tornar nossa igreja acessível em Libras, precisamos do conhecimento bíblico, conhecimento das histórias bíblicas, das principais histórias bíblicas. Nós precisamos ter pelo menos uma noção, porque fazendo esse passo a passo vai ficar muito fácil de você conseguir interpretar textos difíceis da Bíblia em Libras. Beleza, pessoal? Então a gente vai finalizando a nossa aula aqui. Mas amanhã, nosso último esquenta. Último esquenta é amanhã. Por quê? Porque, Gesiel, rufa os tambores, porque vai começar amanhã às 21 horas o nosso evento, que é a Semana da Bíblia em Libras. Aê! Então prepara amanhã o relógio às 5 horas da tarde e às 21. Amanhã é dia de focar na Libras, hein? É isso mesmo. Libras no contexto religioso cristão. Nós teremos aula às 17 horas, que é a aula do esquenta, preparando e aquecendo o coração, porque às 9 nós teremos aula da Semana da Bíblia em Libras. Isso aí, é um evento online gratuito que vai acontecer dia 23, 25 e 27 de janeiro. Então deixa preparado, já deixa anotado na agenda, celular para despertar, para não esquecer e participar desse super evento com a gente. A gente vai finalizando aqui, só queremos reforçar. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de você também nos seguir nas redes sociais lá no Instagram. Se você gostar dessa aula também, poste lá nos stories, @librasa2, e é isso. Um grandíssimo abraço, pessoal. Até a próxima aula. Deus abençoe. Valeu!